Hoje você vai descobrir uma receita surpreendente, leve e nutritiva, com um toque totalmente diferente, um molho cremoso de tofu e banana, que traz equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. Além de deliciosa, essa combinação é rica em proteínas, vegetais, energia natural e ingredientes que fazem bem para o corpo. Fica comigo até o final e veja como é fácil transformar saúde em sabor. E a nossa receita de hoje começaremos com uma sobrecoxa de frango sem pele e sem osso. E vocês podem utilizar o sassami ou peito de frango também, mas eu prefiro a sobrecoxa, que ela fica bem mais macia, né? E é bem mais saborosa. E vamos cozinhar o frango. E aqui a água começou a ferver. Colocar o nosso frango. E se você for fazer com o sassami e o peito de frango, é o mesmo jeito de fazer. E agora é só deixar cozinhando, fervendo por mais ou menos 10 minutos. Enquanto isso, preparar o nosso molho com 150 gramas de tofu. Esse daqui é o tofu mole. Tem que ser um mole. E agora com o fouet, é só bater. Por isso que temos que usar esse tofu mole, porque ele vai virar um creme. Se for com tofu firme, é meio difícil, né? Só se vocês colocarem no multiprocessador ou no liquidificador. Mas mesmo assim não vai ficar bom. Só mexer muito bem. Essa receita que adoro fazer porque é bem saudável, bem leve. Assim já está ótimo. Agora meia colher de chá de miso. Esse daqui é parecido com o aka miso, é um miso coreano, mas é bem parecido com o aka miso japonês. É só juntar. E agora mais ou menos 2 dentes de alho ralado. Agora 1 colher de chá de óleo de gergelim torrado. E tem que ser o torrado, porque o não torrado ele não tem sabor nenhum. Meia colher de chá de shoyu. Só um pouquinho. 1/3 de colher de chá de gochujang, que é pasta de pimenta coreana. É bem apimentado para quem nunca comeu. É bem picante. E 1 colher de chá de açúcar bem rasa. E semente de gergelim a gosto. Pode ser o torrado ou não torrado. Vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa. Agora é só misturar tudo muito bem. Ele só vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Por causa do miso e do gochujang. Mas ficou uma cor muito bonita, mais parecido com aquele molho rosé. Prontinho. E o nosso frango já está bom. É só desligar. Vou tirar aqui o frango do caldo e deixar esfriar um pouquinho. E esse caldo aqui que fizemos, que sobrou, vocês podem utilizar em qualquer receita, como caldo de galinha. Fica muito bom. E se você não for utilizar, é só congelar. E aqui para a salada, vou ralar 1 cenoura. E vocês podem excluir ou adicionar qualquer tipo de legumes de sua preferência também. E os legumes vocês também podem ralar, cortar, fazer do jeito que vocês querem. Pronto. Aqui eu tenho alface, um pouquinho de repolho que sobrou, né? Estava na geladeira, uns pinguinhos de milho. Adicionar aqui a cenoura. E não pode faltar o tomatinho. É só cortar do jeito que vocês quiserem também. Eu vou cortar em pequenos pedaços. Pode ser em rodela. Vocês podem tirar a semente também se quiserem.
Aqui em casa o pessoal gosta da semente. Tem pessoas que gostam até de tirar a casca, né? Do tomate. Dá para aproveitar quase tudo em pequenos pedaços. Assim já está bom. Juntar. E aqui o frango ele já deu uma esfriada. Já dá para manuseá-lo. É só cortar, desfiar, né? Em pedaços. Do jeito que vocês quiserem também. Pode ser pedaços grandes, pedaços pequenos. É bem fácil. Com o peito de frango e o sassami também é bem fácil, que é só desfiar. Assim já está bom. Pode adicionar ovo também, pimentão, qualquer outro tipo de legumes ou proteína também. E agora colocar todo o nosso molho. Ele tem um cheiro muito bom. O sabor melhor ainda. E agora é só misturar. Misture bem. E o importante da salada é estar bem colorida. Além de ficar com um visual bonito, fica bem mais nutritivo. A nossa salada japonesa está pronta. E eu gosto de finalizar com um pouquinho de parmesão ralado. Aqui fica a gosto. E aqui tem algo que eu gosto muito de colocar na salada também, que é a banana. Vai ficar bem mais nutritivo, saboroso. E vocês podem utilizar a banana no lugar do açúcar que colocamos no molho. Fica muito bom. Tem pessoas que não gostam de misturar, né? Aqui em casa o pessoal gosta. É só cortar em rodelas ou pedacinhos pequenos. É só jogar por cima e é a gosto também. Vocês podem colocar tudo junto e misturar, mas eu prefiro assim porque a banana não quebra. Ela fica inteirinha e fica bonito também. E aí, o que achou dessa combinação diferente? Uma receita simples, saudável e cheia de personalidade. Perfeita para quem quer comer bem, sem abrir mão do sabor. Se você curtiu essa ideia com tofu e banana, já deixa seu like. Compartilha com quem gosta de comida japonesa e me conta nos comentários. Você teria coragem de experimentar? Nos vemos no próximo vídeo com mais receitas surpreendentes.